Olá, amantes do futsal, um bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Não sei mais ou menos o horário que você está vendo essa reunião, mas tenho certeza que será uma reunião muito proveitosa, né, para você e para todos aqueles que amam a nossa modalidade. Né? Estamos em mais um episódio do nosso podcast Futsal Esporte Clube. Hoje o nosso convidado é super especial, vindo diretamente lá da Rússia, especificamente lá do Gazprom da Rússia, né, um dos grandes times lá da Rússia e de todo o leste europeu, né, conhecido mundialmente, né, pelos seus títulos e pelas suas valências, né. Nosso convidado é o Silvio Cavalheiro, né, um brasileiro que mora há muitos anos lá, né, na Rússia, e gentilmente atendeu o nosso pedido, né. Desde já, Silvio, quero te agradecer pelo carinho, pela atenção, pela amizade. Eu tenho certeza que será uma reunião bacana para aqueles que estão aqui conosco ao vivo, né? E para aqueles também que vão acabar assistindo o nosso canal aqui do YouTube, né? Desde já eu quero te agradecer. Seja muito bem-vindo, cara. Né? A casa é sua. Obrigado pelo convite, foi um prazer aceitar. É um prazer que todos que estão presentes nesse momento assistindo aí, é um prazer mesmo. Eu vou tentar fazer de tudo para responder as perguntas, a gente conversar bastante, ser um papo bem descontraído e falar do que a gente mais ama, né? Porque tenho certeza que quem está assistindo isso é porque ama futsal, igual todo mundo. Que perde o seu tempo para, ou ganha até seu tempo para ver futsal, ver outros jogos, ver países diferentes. Assim, quem ama futsal não tem outro amor, assim. Futsal é tudo. Bacana, cara. Antes de a gente iniciar, se você que vai acompanhar até o final ou já acompanhou outras reuniões, tem um botão aqui de se inscrever. Se inscreva no nosso canal, curta os nossos conteúdos, compartilhe para todo mundo. É uma comunidade totalmente 100% dedicada ao futsal, né? Essas reuniões de podcast. Também futuramente a gente vai estar, né, colocando também os conteúdos voltados para o futsal, né? Mas também acompanhe as nossas entrevistas, deixe seu comentário, deixe seu feedback, que é muito importante para a nossa progressão do nosso canal e a continuação. Silvia, a primeira pergunta que eu já te faço, cara, comenta um pouco, né, para a gente aqui, o pessoal que está na reunião aqui também, né, antes de passar para ti, quero saudar o Jorge, o Eduardo, o Thiago, né, o Léo, que estão aqui conosco ao vivo, né, então vão estar participando também dessa mesa redonda contigo aqui. Mas eu queria que tu contasse tua trajetória, cara, no futsal, como aconteceu essa tua ascensão no futsal, no início ali, como foi, como despertou. Queria que você comentasse para todos os telespectadores aqui do nosso podcast um pouco da tua iniciação até progressão, né, na modalidade até hoje. Sim, como muitos, né? A gente sempre gostou de futsal, jogou futsal, e eu não fui diferente. Eu era do campo, jogava futebol de campo toda a minha vida, até meus 19 anos. Nunca tinha pisado numa quadra de futsal, assim, para jogar com 19 anos. Por incrível que pareça. Só via, assim, brincava de vez em quando, mas não tinha o dom nenhum, não conseguia nem jogar, não entendia nada de tática, de jogo, nada, nada, nada. Aí jogava a segunda divisão do Paulista, em Paraguaçu, futebol de campo, e, e por motivo, o primeiro ano, assim, do profissional, eu achei melhor parar de jogar, porque não vi perspectiva, porque por falta de qualidade também, e, enfim, por outros motivos, achei melhor entrar na faculdade. Aí conheci uns caras que jogavam a prata da cidade vizinha, me convidaram, Silvio, você joga bem campo, vamos lá, né? Aí fui. No primeiro dia, os caras, meu Deus do céu, você é muito ruim, o que você tá fazendo aqui, cara? Não joga futsal, não, pelo amor de Deus. Não, me deixa aqui. Me deixa aqui que eu vou aprender isso daqui. Me deixa aqui. Aí me deixaram lá em um mês, 2 meses, assim, eu já tava, evoluí muito. A gente jogou prata, enfim, foi. Até que surgiu um time na minha cidade, e aí começamos a jogar os campeonatos da cidade, comecei a me apaixonar por futsal, comecei a jogar na faculdade, aí tinha um time na prata também, na faculdade ali, tinha um monte de jogador, é, são muitos meus amigos até hoje, assim, depois eu joguei profissional com eles, enfim, aí comecei minha carreira aí, e depois surgiu o time o ECG Garça, que foi muito conhecido na Liga Nacional, no estado de São Paulo. Aí eu fui jogador até o primeiro ano, aí antes de entrar na Liga, né, até no Paulista, e depois aí teve a minha transição. Eu estava terminando a faculdade, e aí o presidente falou, Silvio, você não tem mais condição, mais nível de Liga Nacional para continuar jogando, eu vou te mandar para o juvenil.
Aí foi eu e mais um jogador. Ele falou: você vai ser o treinador e o jogador vai ser, que é o boiadeiro, vai ser o preparador físico. Eu falei: não, eu estudo, eu entrei na faculdade com o objetivo de ser um preparador físico, né, de alto rendimento. Então, essa é a minha oportunidade. Eu não quero ser treinador, eu vou ser preparador físico. Ele: não, mas eu quero que você seja treinador. Eu falei: não, mas eu não quero ser treinador. Você não está entendendo, presidente. Aí trocou. O cara falou: eu quero ser treinador. E ele também fazia faculdade. Aí ele foi ser treinador e eu preparador físico. Eu fiquei 6 meses no juvenil. Aí o treinador do principal, que já faleceu, o Luiz, felizmente, subiu. E aí depois disso, aí já comecei, veio outros treinadores. Aí veio o Sidão, né, da Intel, também trabalhei com ele no SCG Garça. Depois o Tuca, Fernando Cabral, assim, só treinadores do estado de São Paulo e do Brasil também, renomados. E aí foi minha carreira, tô até hoje no futsal. Muito bom, cara, muito bom. E é muito interessante a gente saber um pouco da sua história, né? Desse, dessa sua introdução, como aconteceu, né? Da sua ascensão. Porque a gente sempre costuma comentar, Silvia, aqui nas reuniões, a gente observa muito o estrelato, né? Do profissional, mas não sabe todo o sacrifício e todo o percalço que ele caminha, né? Para chegar onde Eu chegou. falo assim, meu Kaique, é difícil para todo mundo, só que todo mundo vai ter essa oportunidade, você pode ter certeza disso. Você esteja pronto para ela. Então, tipo assim, você vai sair dessa reunião hoje, você vai estudar mais, você vai ler mais, porque a sua chance vai aparecer, cara, eu tenho certeza disso. Ela pode não ser a melhor do mundo, mas agarra ela com todas as suas forças, porque os outros estão vendo o que você está fazendo, sempre faça bem para as outras pessoas também, que um vai falando para o outro: aquele cara tem um bom caráter, ele é um bom profissional, e assim vai, e assim, ainda mais no mundo do futsal, todo mundo se conhece, né? Hoje em dia, antigamente menos, por causa que não tinha tanta internet, mas hoje todo mundo se conhece, é muito mais fácil. Por exemplo, eu nunca vi você pessoalmente, mas quantas vezes a gente já conversou, né? No particular, no WhatsApp, a gente conversa muito e eu nunca te vi. Antigamente era quase impossível isso, né? Então, busque os seus sonhos sempre, esteja pronto para ele, que a sua chance vai aparecer. Não, muito bacana essa tua frase. E isso, principalmente, Silvio, é uma coisa que precisa ser alimentada em muitos profissionais que estão em lugares, né, que automaticamente não são como o Rio Grande do Sul, São Paulo, né, esses lugares são metrópoles no futsal, né? Por exemplo, o Nordeste, muitas pessoas ainda têm tabus no Nordeste. Eu não vou conseguir, eu acho muito difícil. Eu acho que é muito interessante essa frase sua. As oportunidades vão chegar. Ela pode ser uma, mas só aquela uma a gente tem que aproveitar e agarrar com todas as chances possíveis, como se fosse a única, né? Como se Tem que fosse a estar única pronto, oportunidade. você tem que estar pronto. Eu falo E, isso não só para preparador, para treinador, para jogador também. Tem aquele moleque, quantas pessoas me chamam? Essa semana mesmo chamou um menino de 14 anos, Kaique. Interessante, ele me chamou: Silvio, o Gaspar não tá fazendo teste? Eu falei assim: não estou entendendo a sua pergunta. Ele falou assim: não, eu queria saber se o Gaspar está fazendo teste. Eu falei: mas quantos anos você tem? Ele: 14. Eu falei: rapaz, mas como você quer sair fora de um país com 14 anos? É complicado. Mas, ó, continue trabalhando, seja o melhor da sua cidade primeiro, seja o melhor dos seus amigos, da sua cidade, da sua região, que as oportunidades vão aparecer. Então a gente está sempre. E não desiste, conversa com todo mundo mesmo, seja esse menino diferente, que nem eu não vou lembrar o nome dele agora, entendeu? E é isso, o moleque tá em busca do sonho dele, cara. Treina, eu falei para ele: treina bastante, e que sua chance vai aparecer. e comentando um pouco, Silvio, já aproveitando essa oportunidade, a questão desse jovem, né? Ele teve uma ousadia, apesar que às vezes a gente fala: pô, cara, parece ser uma coisa ali, né? Às vezes a gente não acredite, mas é o sonho dele, né? É a oportunidade, a chance que ele quer. Mas aproveitando nisso, Silvio, como é essa readaptação sua, cara, quando você foi para a Rússia, né? Uma outra cultura, um outro país, um outro jeito. Você sai do Brasil, aonde você está acostumado, né? Da sua casa, né? Você está na sua zona de conforto, entre aspas, querendo ou não. Você está num país onde você tem um acolhimento, querendo ou não, de pessoas próximas, de familiares. E você vai para um outro país, viver uma nova cultura, uma nova aventura. Como é que eu queria que você explicasse para todos nós aqui como é essa diferença de cultura
e o que é que ela alterou, né, no teu pensamento de trabalho e até pessoal também. Antes de eu falar das culturas, eu vou falar como eu cheguei aqui, né? Porque eu tô na Rússia já há quase 8 ou 9 anos, né? Dentro dessas indas e vindas, é a minha terceira equipe já aqui. A minha primeira equipe foi o Mitiche. Em 2012, recebi o convite. Eu estava no Suzano Pênalti, a gente estava jogando a Liga, a gente fez uma baita campanha na Liga. A gente foi eliminado para aquele time do Falcão da Intel, que era fenômeno o time deles, né, no mata-mata. Só que a gente perdeu em casa, ganhou na casa deles. A gente era só um moleque, era só Filipinho, Luizinho, Guerra, PC, tinha Vaguinho, um monte de pezão, goleiro, um monte de bons jogadores. E a gente fez um bom campeonato. E perdemos para ele na prorrogação, perdemos por um gol do Falcão ainda, a gente fez uma falha na substituição, o Falcão fez o gol, e a Intel passou, se eu não me engano, foi campeão, já não me recordo se foi campeão ou não, em 2012. Enfim, aí a gente fez uma baita campanha, os caras me ofereceram um salário maior, quase o dobro do que eu ganhava no Suzano. Aí eu recusei a Rússia de imediato. Falei, não, eu lembro até em valores, enfim, o dólar estava metade do preço de hoje, os caras, ó, te dou tantos mil dólares. Aí eu falei pro treinador, tava falando, não, eu vou te dar, eu fico aqui. Aí eu recusei de imediato, os caras, tudo bem. 2 meses depois eles me ligaram de novo. Ó, Silva, quando você quer para vir? Qual que é a sua proposta? Aí eu falei, nossa, mas estou numa Liga Nacional, não quero sair, porque a gente acha que o Brasil é o melhor lugar do mundo, né? Enquanto eu não tinha saído, para mim era a Espanha e depois o Brasil. O resto não tinha futsal. E assim, eu achava, né? Porque naquela época. Aí acabei vindo por um convite de um jogador, Paulinho, que até depois virou. Paulinho foi seleção russa, enfim, um baita no jogador. Eu trabalhei com ele no RCG. Trabalhei em vários times, não só, trabalhei no Sul também, na Cortiana, enfim. E aí, pelo um convite dele, pelo treinador, eles estavam muito mal no campeonato. E o Paulinho viu que o time dele estava mal fisicamente, ele queria, porque queria, além de ser meu amigo, a gente já tinha trabalhado junto. Aí deu certo, eu vim. Isso foi em 2013, na temporada do mês de 2013. Eu vim por um contrato de 6 meses, contrato de risco, e acabou dando certo. Nosso time foi, subiu, e aí veio as adaptações. Quando eu cheguei, eu tinha reunião todo dia com a comissão técnica. Por quê? Porque eles queriam que fizesse um trabalho parecido com o deles. Aí é claro que você tem que entender as culturas, né? Você tem que respeitar as culturas, mas você tem que ter o seu princípio de trabalho. E eu não queria abrir mão deles, porque já que eu vim, para dar certo, você tem que fazer o seu trabalho. Se der errado, pelo menos você fez o que você acredita, né? Não vá mudar no meio do caminho por opinião dos outros. E a gente tinha uma reunião desgastante todo dia, era muito desgastante, muito. O tradutor falando simultâneo, aquela briga, enfim. Às vezes eu pensava em ir embora, mas eu não desisti. Não desisti. Isso foi uma adaptação muito difícil. A cultura do futebol, do futsal, né, do dia a dia, que é totalmente diferente. Aqui a gente treina um período só e o jogo é 25 por 25. Então, você tem que fazer das adaptações. Eu não sou um preparador físico igual ao do Brasil, jamais. Quem trabalhou comigo no Brasil e trabalhou comigo na Rússia, viu que é totalmente diferente o trabalho, porque você tem que respeitar a cultura do país. Se você quiser, primeiro de tudo, atropelando a cultura deles, jamais. Tipo, eu tenho um amigo que trabalhou no Japão, como que o treino é 10 horas, o japonês chega 9 horas, ele tá correndo, ele corre meia hora em volta da quadra. Como você vai proibir isso dele? É a cultura dele, entendeu? Então não tem como você proibir. Lógico que o preparador fala, mas rapaz, hoje o treino é muito intenso, o que você tá fazendo correndo meia hora aí? Deixa ele, a cultura dele, respeita ele, entendeu? Então são coisas assim que você tem que respeitar. A alimentação também é muito difícil no começo, hoje já me adaptei. Eu adoro a comida russa, assim, entre aspas, né? Gosto da borscht e algumas coisas, claro que você não gosta, mas a diferença dos pratos, a gente sempre 3 pratos, assim, não é igual do Brasil, que é tudo num prato, só arroz, feijão, salada, sei o que, o máximo é salada separar. Aqui não, cada um vem com sua porção, um carboidrato, uma proteína e a salada. Do jeito que deveria ser no Brasil, né? Mas, enfim, não que... É isso, o frio, hoje mesmo tá -4, mas a gente tá... Já me adaptei bastante quanto a isso. E é isso, cultura de treino, enfim, parece que o futebol de campo, a Rússia pegou agora, filiou, igual no Brasil, assim, né? No Brasil não, no Brasil só a seleção, mas aqui o campeonato também. Então não é mais da MFR, agora é do futebol de campo. Então a próxima temporada já vai cair para 20 minutos.
Então já vai ficar igual todo mundo, já é melhor, já a preparação física já pode mudar um pouco. Você pode colocar mais intensidade no trabalho, né? Pelo menos é que a gente vai tentar buscar. E é isso, é essa adaptação. Hoje eu estou muito adaptado para voltar para o Brasil, vai ser difícil. Boa noite, Silvio. Acho que é boa noite já, bem noite, aliás. Deve Bem ser noite, já Dudu, é bem noite. 1h40 já da madrugada. É, tá. Cara, primeiro agradecer aí por estar com a gente. Segundo, cara, a minha dúvida, na verdade, tu falou um pouco sobre já cultura ali, e a minha dúvida é o seguinte, aí mais para a parte específica mesmo sobre o trabalho, como é que o que que tu vê como dificuldade de adaptar o trabalho diretamente com o treinador, né? Cada treinador acredita numa metodologia, enfim, tem coisas específicas. Já ouvi falar, tu pode falar se é verdade ou não. O Tuca, por exemplo, tinha uma metodologia muito específica. Depois, enfim, tu trabalhou com outros treinadores, Sidão, por exemplo, como tu citou, enfim, outros. E agora, até peço desculpa pelo desconhecimento, eu não sei quem é o treinador do Gazprom, fui procurar e não consegui achar. Como é que tu adapta o teu trabalho relativo a isso, né? Pensando, claro que sempre o treinador é o comandante do processo todo, né? Eu acredito que algumas coisas tu consiga botar a tua cara, obviamente, o que tu acredita, mas tem algumas coisas também que tem que respeitar o treinador, enfim. Como lidar essa situação, mais aí partindo parte técnica e física, né? Essa ligação. E como tu vê isso, cara, assim, hoje em dia, até a gente estava discutindo ontem no clube de futsal, o Kaique, acho que não estava nessa parte, o Vini estava comentando, o Vini capitão, estava comentando sobre as diferenças agora, né? Trocou o treinador lá, enfim, como era o trabalho do Diego, preparador físico, agora o Ravi e o outro treinador que não usa praticamente musculação, etc e tal. Cara, como tu vê isso hoje em dia, assim, né? Já que hoje se troca muito mais informação do que antigamente, né? Como tu vê isso e como tu adapta o teu trabalho perante aos treinadores, assim, né? Olha, Dudu, é uma pergunta muito interessante, foi muito bem-vinda. É assim, eu já trabalhei, se eu não me engano, 5 ou 6 treinadores e já tive problemas com vários, né? Como também já tive problema, a gente resolveu e virou muito amigo depois. Eu falo problema de trabalho mesmo, de você querer colocar os seus ideais e o treinador querer colocar o ideal dele. E é lógico, isso vai acontecer sempre. Com esse treinador, que é um russo, o Vladimir, é o Vova, né, Vladimir Kalinsky, é, eu não tenho esse problema, por incrível que pareça. Eu já trabalhei com 2 russos, né, treinadores. O primeiro foi o Max, que eu tive muito problema no começo. É muito meu amigo hoje, e a gente troca informação até hoje. Ele está num rival meu. Depois que eu fui embora, ele tentou me levar para outro time e não deu certo. A gente fazia reuniões todo direto. Eu trabalhei com ele online. Então, tipo assim, no começo eu não colocava o meu trabalho, não conseguia colocar. Principalmente, eu gostava muito do trabalho de força, gosto ainda, mas antigamente a gente usava outros parâmetros e a gente muda muito, né? A gente evolui. E aí ele não aceitava, por incrível que pareça, o russo, ele é muito forte fisicamente, mas ele não usava a academia para nada, ele não gostava, né? Em todos os times menores que eu trabalhei na Rússia, eu tive muito esse problema. No Gazprom já não. Por quê? Porque o Gazprom, até tem muito brasileiro, como já trabalhou Éder Lima, Robinho, Kaká, o falecido Miltinho, né? Que Deus o tenha, ele muito bom treinador. Então ele deixou os raízes aqui. Então é muito fácil trabalhar no Gazprom assim. Eu até fico às vezes muito bravo porque eu falo que é o meu time de amigo, porque eu consigo fazer tudo que eu quero. Não tenha nada que eu não possa fazer. Se der errado, é porque deu errado, porque eu fiz errado. Não é porque ninguém atrapalhou, não. Eu lembro até hoje quando eu cheguei, o Kaká do Kairat, o primeiro jogo foi contra o time dele, contra o Gazprom, eu estava no Mitiche. Acabou o jogo, a gente foi para uma sauna. Aí tinha um diretor, que era o diretor do Gazprom, o Kaká, eu, o Richard, que está no Joinville, que é preparador de goleiro, não sei se é do sub-20, e mais um russo. E o Kaká falava, Silvio, eu não consigo colocar meu trabalho aqui, não consigo, por quê? Porque o próprio diretor já atrapalhava, isso ele está falando do treinador, entendeu? O próprio diretor, ele não conseguia. Aí, depois de 2, 3 anos, ele conseguiu colocar o trabalho dele, foi campeão da UEFA, ele fez o que fez, mas o que ele acreditava. E com esse treinador, o Vladimir, eu não tenho esse problema. Eu monto a programação, hoje mesmo a gente faz um mesociclo, né? A gente monta o mês inteiro,
vai organizando os jogos, depois a gente vem detalhando a semana. Ó, vamos fazer isso, 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 depois a gente vem detalhando. E é do jeito que eu falo. Ó, por exemplo, a gente vai jogar sábado e domingo, certo? Vou te falar a programação da semana. A gente vai jogar sábado e domingo. Aqui só treina um período. A gente jogou sábado pela Copa. A gente perdeu em casa, mas a gente ganhou o primeiro jogo do 8-1. Aí treinamos muito forte a semana, os jogadores chegaram moídos na quadra. A gente perdeu com um time fraco, mas a gente sabia que ia ser difícil, porque a gente fez muito trabalho físico na semana. E aí perdemos o jogo, demos domingo de folga, voltamos hoje com o meu trabalho físico. Ele queria dar um trabalho de 4x4 no espaço reduzido. Falei, não, você não vai dar, você tem mais a semana para fazer, e eu preciso dar um trabalho de força mesmo, porque depois a gente não vai ter mais tempo. Eu preciso ser hoje, eu preciso que você dê o máximo bola parada depois. Aí ele mudou o trabalho dele e falou, não, tudo bem. Aí eu fui, fiz 4 séries, fiz 8 estações, aí voltei para a quadra, fiz mais um trabalho de força, velocidade, enfim. Aí demos 2 horas e meia de treino, porque aqui é assim, infelizmente, se você treina um período só, é igual no Brasil, que você treina 1h15, 1h20, já todo mundo foi embora. Aí depois você vai voltar à tarde. Aqui não. Então, o treino dificilmente dura menos que 2 horas, né? Dificilmente, mas é quase impossível durar menos de 2 horas. E outras, você tem 2 tempos de 25. Então, eu consigo colocar todo o meu trabalho, academia, trabalho de força, trabalho físico, eu não tenho esse problema. Esse treinador me escuta muito, 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 muito. Igual eu posso falar também, assim, de outros preparadores físicos que estão aqui no Brasil, estão aqui na Rússia, que são brasileiros, que não tem essa mesma liberdade com o seu treinador, né? Eu não vou falar não, mas ele mesmo fala, mas Silvio, é muito difícil, eu não consigo colocar tudo que eu quero. E aí eu sei que quando chega na hora do vamos ver, falta alguma coisa, porque não é o trabalho seu 100% que você conseguiu colocar, entendeu? É isso, Dudu. Se faltou alguma coisa, pode fazer a pergunta em cima. Não, não, show de bola. Eu até pedi pro Kaique ali em particular se eu podia complementar, só no sentido de, se, cara, se tu usa, acredito eu que sempre se leva alguma coisa, né? Mas em específico, assim, se tu podia citar alguma coisa, o que que tu leva de outros, outros esportes, outros preparadores físicos de outras, que tu consegue, que tu segue, assim, que tu acha interessante daqui a pouco compartilhar com a gente, que tu consiga ver, ou realmente daqui a pouco é muito difícil adaptar por ser esportes, né? Um Diferentes, cara que mas eu gosto muito, que eu sempre fiz cursos deles, é o João Coutinho, do treinamento esportivo. Ele é um cara ele é formado na USP de esportes e ele é treinador de tênis, né, se eu não me engano. Eu já fiz vários cursos deles presenciais, já fiz alguns cursos online. É um cara que eu gosto muito. Até ele fez agora um PDF no Amazon que ele soltou, chama Agilidade, o livro. Muito interessante, mas muito interessante mesmo. A gente gosta de fazer muito trabalhinho de escada, agilidade, e na verdade eu já tinha a convicção disso, mas e sabia que não era tudo aquilo, né? Hoje em dia é muito bom, cone, escada, e vai para lá e corre para cá, e fazendo apenas um trabalho de COD, e para trabalhar agilidade é totalmente diferente. É um cara que eu sigo muito e gosto muito do que ele fala, entendeu? Ele é muito, já foi mais também, igual eu também já fui, voltado para LPO, né? Hum, já tentei introduzir alguns clubes e eu, na minha opinião, não uso mais, né? Eu acho que eu consigo fazer a mesma coisa de outras formas. Eu acho muito legal, tal, mas não uso mais, tá? Mas já usei, mas hoje não uso mais. E também aprendi muito com ele, com o João Coutinho. obrigado, É isso, Silvio. Dudu. Olá, Nada. Silvio. Prazer aí. Oi. De antemão já agradecer, né? De madrugada aí, se saciando aí as nossas perguntas e de antemão Sim, te sim, é um agradecer aí prazer, é de um prazer. verdade. Show de bola. Silvio, eu sou de Belo Horizonte e comecei a estudar o futebol tem pouco tempo, mas estou apaixonado, não só o futsal, mas o futebol. E o futsal, estou tendo a oportunidade de acompanhar o início do trabalho aqui do Daniel, que assumiu recentemente o Minas. Então, Ah, essa que semana legal. eu acompanhei o trabalho dele e eu tinha uma dúvida assim com relação à preparação física. Como é que vocês pesavam o estímulo, a recuperação? Como é que, por ser um plantel muito grande, por exemplo, eu sou personal trainer, então, como eu trato só com uma pessoa, é mais fácil de eu lidar e pesar como é que ela tá, como é que eu vou aplicar o treino. Mas quando você leva isso aí para um plantel de 20, 25 atletas, é muito difícil você colocar assim, pô, eu tenho um estímulo para dar hoje.
mas um atleta está passando por um estresse, ele não está conseguindo render legal, o Nossa, outro isso aí também. atleta. Pois é, e a minha pergunta é exatamente isso. Aqui no Minas, o pessoal usa o PCR, que é percepção subjetiva de recuperação. E aí, como é que você faz o seu trabalho aí? Você usa frequência cardíaca? Você analisa esse atleta diariamente? Como é que ele chega para você? Pô, esse eu posso hoje puxar ele um pouquinho mais, o outro eu tenho que tirar um pouquinho o pé. Porque em se tratando de Não, preparação física, tá tudo na sua mão aí, né? Então, de sim, antemão aí tudo, já, tudo, muito tudo, tudo, tudo. Eu obrigado. não tenho um fisioterapeuta para me ajudar, não tenho nada. A gente tem um médico no time, mas não tem nada. Tudo sou eu, né? Até as noções básicas de fisioterapia eu faço. Quando um jogador tem uma lesão assim, tipo, eu já peguei um jogador aqui, não deveria, mas não tinha outra opção, 2 meses de cruzado, entendeu? Eu falei, mas você precisa de um fisioterapeuta, cara, não sou eu, mas eu vou te ajudar, enfim. E consegui, né? Em 9 meses o rapaz estava jogando, e, enfim, deu tudo certo, graças a Deus. A gente faz a percepção de esforço, né? A gente faz. Eu não faço o antes do treino, só o pós-treino, né? Que hoje em dia tem muita gente que faz. Eu uso a planilha do Rabelo, né? Uso a planilha dele, muito, muito boa também. Aí faz as contas, sobrecarga, em si os estímulos, e vejo com relação ao batimento cardíaco, né? A gente tinha antes, quando eu cheguei no primeiro ano, a gente tinha o Tim Pro Max, né? Que media a velocidade e tudo mais. Só que ele tem um custo muito alto. A cada 2 anos ou 3 anos você tem que renovar. A gente tinha em todo o aparelho e chegou na hora de renovar, os caras não vamos renovar. Aí eu fiquei a ver navios. Aí o que eu fiz? Eu falei, então vamos, vocês podem investir um pouco menos? Os caras, posso. Aí a gente comprou não a fita, mas o H, H7. Não, H7 é fita, eu esqueci o nome. Enfim, É o qualquer coisa depois eu bracelete passo, se lá. vocês quiserem. É mais barato, hoje está um pouco mais caro, mas quando a gente comprou era muito mais barato. E ele faz a mesma coisa da fita. É igual, perfeito. A gente faz isso. E o trabalho individual é muito importante conversar, frente a frente com o cara. Tipo, todo dia o cara tem que ser é para ele, então ele tem que entender que é para ele. E aí, como foi sua noite? Dormiu? Dormiu bem? Como foi? Ó, sua nota ontem foi 8, o seu batimento em média ficou tanto, como você se sentiu à noite? Dormiu bem, dormiu mal? Aí a gente está com um problema no plantel, né? Então a gente não tem como deixar jogador fora. Mas é assim que eu faço. Aí tem o xixizinho lá, o cara faz o xixi dele, vê se está hidratado ou não. Ó, não me alimentei direito e a gente vai tentando levar. A idade primordial, a gente tem jogadores de 38 anos, 37 anos. Aqui é o Catata, ele trabalha muito individual. Eu tiro muito ele do treino, né? Por mais que eu tô no Gazprom, você acha que tinha uma estrutura maravilhosa, mas não é. A gente sofre, por exemplo, eu pedi o isocinético no início da temporada para todo mundo, a gente não fez. Aí eu chamei os jogadores, principalmente os brasileiros, e falei, ó, vai lá, faz para mim, eu preciso saber se você tem algum déficit. É claro que eu faço outros tipos de testes aqui também, que eu consigo identificar, mas lógico que o isocinético é muito mais fidedigno, né? Enfim, aí ele tá com déficit ainda muscular, o cara tem esse problema, e porque aqui 2 jogos seguidos você não consegue trabalhar. Se você colocar 2 treinos de força na semana, vai jogar sábado e domingo, 2 tempos de 25 minutos, uma intensidade alta, o jogador vai se arrebentar. Então é isso que eu uso. Eu uso o batimento cardíaco, uso percepção de esforço, e a conversa frente a frente com o jogador é primordial. Como é só um período, acaba sendo mais fácil. Mas esse é o caminho, na minha opinião. Show, muito obrigado. Boa noite, Silvio. Boa noite. Mais cedo, na última chamada, Kaique falou sobre a questão da guerra lá e tal. Teria como você falar um pouco sobre na época como foi, como você agiu, como toda aquela preocupação do momento ali. E 10 meses depois da entrevista, tem como você falar um pouco sobre como está a situação hoje, se mudou algo drasticamente da época da entrevista, se piorou ou se continua a mesma situação? Então vamos lá, a gente está usando o VPN, né? A gente usa o VPN, a gente é restrito a algumas coisas, a gente não consegue usar Instagram, Facebook, TikTok, aqui não consigo. Enfim, isso continua o mesmo. As sanções ainda continuam, não consigo mandar dinheiro para o Brasil pelo banco, muitas coisas fecharam, McDonald's, enfim. Mas a vida continua igual.
A não ser isso, as coisas mais úteis, assim, que a gente não tem necessidade extrema, não, eu não sinto falta de nada. Carne eu tenho normal, arroz eu tenho normal, que eu quero eu tenho normal. Algumas dificuldades, assim, mas nada me impede a nada. No começo foi um susto muito grande, a gente viu jogadores de campo principalmente saindo, jogadores de futsal também, eu vou embora, não sei o quê. Eu tava sem a minha família, então é mais fácil, eu tô sozinho, se eu tivesse meu filho também, acho que eu teria ido embora. Mas sem problema nenhum. No começo também a moeda desvalorizou muito, aí a gente viu o salário despencar, só que aí o time foi muito bem contra isso, chamou a gente, falou, não, quanto que desvalorizou 50%? Tô aqui, ó, vocês não vão embora não, fica aí com esse dinheiro, e fui, porque a gente não está fora do nosso país passeando, né? A gente está trabalhando em busca de conquistas, então a gente tá pelo dinheiro também. Então, se você, seu salário despenca, está no meio de uma guerra, seu salário cai 50%, você fala o quê? Eu vou ficar longe da minha família nada, eu vou embora na hora, entendeu? Aí depois já foi tudo normalizando, hoje em dia é tudo normal. O único problema é que a gente não pode jogar o F, né? O nosso time foi o Gaspar atual campeão. Infelizmente a gente não pôde jogar o F. Quando surgiu a guerra, estava o Final Four, o Tulane estava entre os quatro e caiu fora. A gente ficou muito triste quanto a isso, né? Aí, do resto tá tudo normal. Valeu, Breno. Valeu, obrigado. Silvio, boa noite. Leonardo aqui de Curitiba, tudo bem? Prazer aí, obrigado pela presença. Me ouve Boa direitinho? noite, Leonardo. Tô te ouvindo. Cara, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação, assim, hoje a gente vê que a preparação física, né, mudou muito né, evoluiu muito os aspectos de Muito. treinamentos, carga de trabalho, hoje a interoperabilidade entre as funções tático e físico, né? E hoje, o que que tu imagina que pode ainda vir a mudar muito? O que que você imagina que possa vir mais para frente de alterações? E hoje, como que você estrutura o teu trabalho? Quando você tem uma mescla assim de atletas com idade mais avançada, com físico diferente, com a chegada na pré-temporada de uma maneira, uns mais preparados, outros não, os mais velhos, os mais novos. Obrigado pela tua participação, mestre. Não, ótima pergunta. Isso é um trabalho árduo, muito difícil mesmo. Igual olha, o nosso amigo perguntou, eu esqueci o nome dele, porque eu, para gravar nome, sou muito ruim. Ele falou que era personal e está entrando agora no meio. E ele cuidar de um já é complicado, de 20 é muito mais complicado. E fazer o trabalho individual perante a isso é mais complicado ainda, né? É, eu uso no meu trabalho de cargas a percepção de esforço de 2 a 20 repetições, né? Não uso RM, uso pouco aparelho mesmo, e quando eu vejo um déficit num atleta por avaliações, né, que a gente faz constantemente, eu separo ele de alguns treinos, porque eu não consigo deixar ele com bola e fazer ele ganhar uma força para ele estar com 20% de déficit posterior de coxa. Como que eu vou fazer isso, sendo que ele precisa estar no campo, na quadra, a todo momento? É complicado, né? Então, você acaba individualizando o trabalho. E o que eu falei antes, a conversa é muito importante, muito importante. Isso eu acho que você não pode perder nunca. A confiança do seu atleta e o bate-papo dele, como foi sua noite, passou bem, está com algum problema, não só físico, mas mental, hoje em dia é muito importante. Eu acho que a evolução maior no esporte de alto rendimento vai ser o mental, né? Vai ser o trabalho mental. Porque vou dar um exemplo do nosso time que ficou em sétimo na temporada passada, classificamos em sétimo e classificava oito. Daí a gente chegou nos playoffs, perdemos o primeiro jogo. Foi a única derrota nossa. Depois a gente foi até o fim ganhando de todo mundo, né? Então a gente fez 9 vitórias seguidas, que aqui é melhor de 5, a gente ganhou 3 jogos seguidos. Por quê? A gente teve muita conversa, a gente conseguiu resolver alguns problemas pessoais de alguns atletas, familiares, né? Ajudou o máximo que pôde e o cara acreditou no seu trabalho e veio junto com você. Na preparação física, claro que vai mudar, sempre vai evoluir, a gente nunca pode parar de estudar. Agora, o que vai evoluir é complicado, na minha opinião, falar. Eu vejo muito, tipo assim, eu sou um cara muito conservador, né? É, eu sou preparador físico, que eu comecei minha equipe, a primeira vez foi em 2004, né? Então já faz muito tempo.
O meu trabalho mudou muito, mas eu não sou muito de ficar enchendo linguiça, vamos dizer assim. Hoje, se a gente for quiser avaliar tudo, a gente consegue avaliar tudo. Mas será que você vai usar tudo que você vai avaliar? Será? Entendeu? É complicado. Desse livro que eu acabei de falar do Coutinho mesmo, avaliar a agilidade. Todo mundo avalia agilidade. Mas será que... e isso eu já percebi. Será que o cara que é mais apto num trabalho, num TK40, vamos dizer, num TK40, ele é mais apto no TK40? E ele é mais apto no 1 para 1, na hora que ele estica a bola no cara? Não é. Entendeu? Então, tipo assim, é legal você avaliar? Mas ele não é o 100% o que vai te direcionar ao trabalho. Você tem que ter essa intenção, nada a intenção que eu falo assim, a sua percepção, o seu trabalho, você acreditar no que você acredita, tá? Você vai ler, você vai ver, e tudo na base da ciência. A ciência me deu isso. É legal. Então, eu vou tentar fazer esse trabalho na base da ciência, mas nem sempre é o que vai dar certo, né? E a conversa com o atleta é muito importante. E aí você consegue individualizar o trabalho. A nossa avaliação foi essa semana. Até usei alguns testes e o João Guilherme, vou dar um exemplo, o João Guilherme, ele foi o último no teste, no teste de salto. E ele é um cara muito rápido. Quando ele tá com a bola mudando de direção, ele é muito rápido. Só que na hora do teste, ele foi o mais lento. Assim, com força, explosivo. Mas peraí, alguma coisa está errada. Esse teste, ou você não tem técnica para fazer, ou alguma coisa está errada. Aí chamei ele para conversar, conversei, e já começamos a fazer uns trabalhos referente ao teste, mas não 100%, porque eu vejo que ele está dando, ele é o artilheiro do meu time, ele é um cara muito rápido, então você tem que avaliar, porém, avaliar o que você vai usar. Avaliar por avaliar, infelizmente, não sou mais. Já usei muito, hoje em dia não mais. Valeu, Sobre... obrigado, mestre. Show de bola, Léo. Sobre isso que você acabou de falar, Silvio, dando prosseguimento aqui, tem algo muito interessante, né, na questão dos preparadores físicos. O Thiago, né, comentou sobre a PSR, que é a percepção subjetiva de recuperação. Também tem a PSE, né, que é a percepção subjetiva de esforço, e a escala de sono. E aí, sobre isso, cara, eu quero até te perguntar, pode ser até dúvidas daqueles que estão nos acompanhando aqui. Geralmente, a gente precisa trabalhar muito esse jogo de cintura entre o profissional e o atleta. Por quê? Às vezes, ele pode negligenciar as informações e isso pode acabar auto-prejudicando ele, mal sabendo disso, né? Por quê? Se tu dá uma escala de 0 a 10 de sono e ele te dizer que é 5, mas ali não é um 5, né? É uma escala um pouco mais alta, uma escala menor, dependendo da recuperação, né? Do que é habitável, por exemplo. Dizem que é 8 horas de sono, mais ou menos, para estar ali regulado, tal, e etc. Mas eu queria saber de ti, como é que tu faz essa abordagem com o atleta? Como é que tu observa essa questão, às vezes, de passar a informação precisa para ele, para que ele automaticamente ele possa entender que aquilo ali vai ser um benefício para ele e também vai ser algo que vai ajudar na potencialidade dele, né, como atleta lá na frente, até para evitar, né, lesões que podem agravar ao decorrer da temporada, porque a gente sabe que, independente de se o futsal for na Rússia, for no Brasil e tal, vai ter jogos que são seguidos, cara. O calendário de jogos é uma loucura, né? Então, às vezes a gente trabalha com uma forma de calendário, de organização, só que acontecem jogos, por exemplo, com menos de recuperação, menos de 48 horas. Acontece esses casos, como acontece principalmente aqui no Brasil, que às vezes tem isso por questão de uma data ali e tal. Mas eu queria saber de ti, como é que é essa abordagem tua? Como é que tu faz esse jogo de cintura entre você e o atleta para que ele não só entenda, mas que ele passe uma informação precisa sobre essas escalas, né? E eu não sei também se tu trabalha com essas escalas, tu acha que é muito importante na tua potencialidade do teu trabalho. É algo que eu acredito que todo mundo que vai estar assistindo aqui é algo que pode interessar, principalmente os preparadores físicos, né? Ok, que é o que eu te falei. Eu não uso, assim, um papel, uma fórmula, ou eles precisam me dar nota de sono, não. Só a percepção de esforço mesmo que eu uso. Eu apenas converso com eles, explico a importância do sono, explico a importância da hidratação, né? E depois vou sempre conversando. Por exemplo, a gente tem uma final agora, a final fora, daqui um mês, não dá um mês, dá 40 dias, um pouquinho mais que um mês. Daí você já chega e já fala assim, ó, falta 40 dias, já começa a se resguardar,
já começa a se hidratar, não vai deixar para a última semana, dorme bem, evita a noite, porque a gente precisa ganhar, a gente precisa competir em alto rendimento, em alto nível, entendeu? E aí, hoje em dia, o atleta tem muita informação, Kaique, você só dá um empurrãozinho, só dá uma mãozinha para ele, porque hoje em dia é muito fácil você se informar, né? Antigamente era muito mais difícil. Então, você joga o farelo pro cara ali, o cara vai, pesquisa um pouquinho e ele sabe o que é importante para ele. Ou vou dar um exemplo, falar em nome, o Chimba, por exemplo, era um cara que não bebia água. Falou, Chimba, como é que você não bebe água, cara? Não, eu não consigo beber, eu não acostumado a beber água. Não, pelo amor de Deus, você vai beber água, vai beber água. Aí, primeira coisa que eu não via ele, já dava uma garrafinha de água para ele. Bebe água, bebe água. Então, ele, tipo assim, ele é um cara que bebia suco, bebia coca, outras coisas, sabe? E aí agora ele começou a introduzir a água. E o cara é um fenômeno. Ele é tipo assim, ele é um dos melhores jogadores que eu vi jogar. É assim, marca muito, ataca muito, muito rápido, dribla, enfim, tem os seus problemas igual a todo mundo e ele sabe qual é o problema dele, eu falo para ele, né? Ele tem dois problemas assim que a gente tenta melhorar e é difícil, que é um problema dele. Enfim, é isso, Kaique. Eu sou muito da conversa, né? Tem as informações, tem as coisas para eu ficar arquivado lá, mas eu sou muito mais da conversa e o cara tem que abraçar a sua ideia. É assim que eu trabalho. Show, Silvio, bacana demais. E falando um pouquinho, entrando um pouquinho nesse Professor, me assunto, você fala o seu falou, nome, pelo amor de Deus, eu esqueci. Thiago, mas com Boa, relação a isso, tá Thiago. Agora eu não tranquilo. esqueço mais, Thiago. Tá tranquilo. Quando você falou do treinamento específico, é interessante que eu estava lendo um artigo esses dias falando que um jogador, durante uma partida, ele toma em média 2.500 ações. Ele tem que tomar 2.500 ações num jogo. E pensando nisso, a gente não tem como desmembrar nada mais na vida, né? Então, o tático, o técnico, o físico, o psicológico, está tudo agregado. Pensando nisso, vocês fazem um treinamento específico também para essa tomada de decisão, com um treinamento cognitivo? E uma outra pergunta: como é que funciona a relação à recuperação? A recuperação ela é do atleta, pós-treino, pós-jogo. Ele fica a cargo do atleta ou fica a cargo do clube? Por exemplo, após um jogo, ele faz uma crioterapia, faz uma recuperação, faz uma hidratação, ou isso está a cargo do próprio atleta? Obrigado mais uma Aqui, vez aí, Silvio. aqui, legal. Aqui no Gazprom é do atleta. Eu já sei que no Brasil a maioria das equipes tentam fazer o maior trabalho recuperativo possível com game head, com bota, não sei o quê, com crioterapia, com gelo, enfim, tentando o máximo que pode com alimentação, enfim, fazer o atleta recuperar mais. Mas aqui não. Aqui geralmente a gente faz dois jogos e 2 dias de folga. E fica livre. Eu fico praticamente 2 dias sem ver o atleta. A não ser aquele que precisa fazer um trabalho separado, aí ele um dia só e vem e faz o trabalho. Não consigo entender por que isso aqui na Rússia eu cobro deles, né? Tipo, a gente precisa ter mais e fica a cargo deles. E sempre eles voltam, por incrível que pareça, recuperados e bem prontos para o trabalho, porque geralmente o primeiro trabalho é comigo e nunca tive problema assim aqui os 4 anos que eu tô. E sobre o trabalho cognitivo, vamos lá. O trabalho, assim, eu tô com esse treinador há 4 anos. De 2 anos para cá, a gente conseguiu colocar esses trabalhinhos mais específicos, né? Porque, igual você falou, é 2.500, nem sei desses dados, me desculpe, mas ações e reações dentro do trabalho. E a gente tenta fazer sempre um trabalho adaptativo, buscando esses tipos de trabalho cognitivo, reativo, enfim. Aqui eles gostam muito de bobinho, né? Então, a gente usa muito os trabalhos de espaço reduzido de bobinho, com algumas informações, enfim, é bem legal, bem diferente. O trabalho do treinador é muito bom também. Eu agrego junto com o meu, mas a gente usa muito mesmo. Por exemplo, ele falou para mim amanhã: Ó, Silvio, eu preciso fazer um trabalho. Amanhã não, amanhã tem treino depois. Eu quero fazer um 4x4. Aí eu falei assim, mas o jogo é no sábado, você vai fazer um 4x4 até sábado. Vamos fazer os 4x4 com adaptações.
né? Vamos mudando os estímulos. Como é que você quer que seu time joga? Você quer que passe para frente com o pivô? Então vamos fazer por zonas e assim, dividir as quadras. Aí ele falou, não, então vamos fazer assim, assim, sim. Já sentou, já fez todo o trabalho e, e é assim que vai ser. Silvio, cara, mais uma dúvida que a gente também conversou esses últimos dias ali. É, a gente estava numa discussão também em momentos que, não que eu acho que na Rússia talvez tenham muitos durante a temporada, ainda mais para um time que tem a pressão de ganhar, né? Vocês são uma das principais equipes da liga. Mas tem alguns momentos daqui a pouco que não se tem jogo, ou que, como tu comentou ali, que tinha momentos que precisava, tu acreditava que se fosse uma carga maior seria importante naquele momento, né? E a gente estava numa discussão e aí o choque de cultura, né? O brasileiro tem muito jogo na temporada e para ele, teoricamente, principalmente comissão técnica, sabe que o emprego, entre aspas, está sempre à mercê, né? E a gente acaba querendo dar o máximo todo o tempo e cobrar dos atletas muito, né? A todo momento. E a gente estava com essa discussão de que a gente vê que em alguns momentos hoje tem alguns profissionais que optam por, cara, não tem jogo, vamos aliviar o atleta, vamos aliviar a pressão e deixar isso para uma cobrança posterior, né? O pessoal estava relatando que via isso em alguns outros profissionais que não eram brasileiros, enfim, não era nem crítica nem nada, era uma questão de metodologia, né? Queria saber, assim, a tua parte, qual é a tua visão sobre isso, se tem momentos realmente que tu acredita que tem que dar uma aliviada no sentido de carga, ou aquele momento que não tem jogo, ou no momento que tem jogo a gente aperta um pouco mais, como é que tu vê essa questão, né? Eu trabalhei no campo também um pouco e o pessoal do campo com a pressão tática, eles falam muito de alguns dias dar mais feedback, outros dias dar menos feedback. É claro que isso já existia, mas tem se discutido um pouco mais isso pelo que eu tenho visto. Como tu vê isso, cara? A tua visão, assim, o que que tu... E aí não é crítica nenhuma profissional, o que que tu acredita, como que tu vê isso na tua prática, né? O que que tem funcionado para ti, né? A gente sabe que cada contexto é um contexto. É assim, Dudu, vamos lá. Primeiro, por que que eu dei a carga nessa época? Por quê? Porque a gente sempre tem o espaço da intertemporada, principalmente aqui na Rússia. Então a gente tem o trabalho, a pré-temporada e a intertemporada, geralmente depois de 6 meses. Esse ano a gente não vai ter a intertemporada. Então foi o único espaço que eu achei de dar sobrecarga nesse momento. A gente fez uma prática, uma prévia de uma intertemporada e daqui 3 ou 4 semanas a gente vai ter data FIFA, que aí eu vou entrar onde você falou, que aí não vai ser a hora porque vai estar muito perto dos playoffs. Então, aí é a hora de tirar a carga, reduzir o treino, chamar os atletas, vamos fazer uma reunião, a gente vai fazer aqui, vai ter, a gente sabe o que a gente quer. Por quê? Porque não é só, pode ser o time de fundo de quintal, Dudu. Ele precisa ganhar. Se ele não ganhar, vai mudar o treinador que é dono do bar, mas vai mudar o amador. E aqui não é diferente. O presidente, eu estou aqui 4 anos, eu sempre ganhei. Só no primeiro ano que não, que eu fui vice-campeão da Copa e vice-campeão da Liga. E aí foi na época da pandemia, enfim. Mas depois, fui campeão da Copa, fui campeão da Liga, fui vice não sei o quê, e sempre chegando. Aí o presidente foi o atual campeão, o presidente chegou 2 semanas atrás e falou, ó, é que ele tem muito isso, né? O vice-presidente falou, o presidente vai fazer aniversário e a gente quer dar esse título para ele, você precisa ganhar. Falei, mas rapaz do céu, a gente acabou de ganhar, bicho. A gente acabou de ganhar a Supercopa. Falei, pega a Supercopa para ele brincando ainda, né? Que a gente foi campeão da Copa, da Liga, e aí teve a Supercopa, a gente ganhou a Supercopa de novo. Então, esse ano a gente já tem o título, assim. Mas não tem como. Você precisa sempre focar no objetivo maior, que é o campeão. Infelizmente, aqui, assim, tem alguns times que valorizam, até, tipo, o prêmio de um terceiro colocado foi maior do que o meu de primeiro colocado. Você entendeu? Porque eles valorizam também, não só o primeiro, mas só o segundo. Mas no patamar do meu time, tem que ser campeão. E tem alguns momentos, sim, que a gente sabe, na periodização, que não é hora de sentar madeira, que é que a gente fala, vamos sentar madeira, né? Vamos dar o treino na carga alta. É hora de conversar mais, é, dar mais trabalho tático, deixar um pouco a cabeça trabalhar menos, né? Trabalho tático, assim,
que eu falo é mais... É porque aqui eles gostam muito de vídeo, de lousa, enfim. Vamos tirar um pouco isso, diminui, em vez de ser meia hora, só 10 minutinhos. Então, é primordial, na minha opinião. Se não tiver isso, se for o ano inteiro buscando 100% mentalmente do cara, ele vai sofrer lá na frente. Principalmente na hora que precisar do vamos ver, que é a hora que a gente fala que é o playoff mesmo, né? Que é legal como começa, mas o mais importante é como termina, não tenha dúvida disso. Silvio, eu tenho duas perguntas em uma para ti. Imagino que a gente comentou isso no início da reunião, mas eu queria poder explorar mais um pouco disso. Essas duas perguntas vão se transformar em uma e você vai acabar entendendo o porquê. A primeira, como é que foi essa questão quando você soube que teve essa oportunidade de ir para a Rússia? Se você pensou duas vezes, duas ou mais de 10 vezes, né, de ir e tal, independente da condição, da oportunidade, né, que poderia estar acontecendo. Se a família teve um peso muito grande nisso, acredito que acho que teve, né? Acredito que todas as suas decisões passam por isso. A gente viu até na própria reportagem falando um pouco dessa sua questão desse seu laço familiar muito forte, né, nas decisões. Cara, e a minha outra pergunta sobre, parecendo um pouco sobre isso, é para a pessoa que está começando a preparação física, né? Ela está com expectativa, está fazendo faculdade, ela está fazendo especialização na área. Qual conselho tu daria, cara, para esse jovem ou essa pessoa já que acha que está velha, né? Porque, infelizmente, a gente, quando eu falo a gente, nós, como seres humanos, às vezes colocamos preconceitos nos nossos próprios sonhos, né? Eu acho que não tem essa questão de idade, é tudo questão de vontade, tudo questão de querer, né? Então, eu queria ouvir de ti, né, essa primeira pergunta, como é que foi esse início teu na Rússia, se foi um pouco muito difícil, qual foram as pessoas ali que te ajudaram, que te acolheram, e hoje, né, qual o conselho que você dá para essas pessoas que estão começando na preparação física e podem ter oportunidades como você teve, né, pode estar disputando em algum time aqui no Brasil ou outro lugar e acabar tendo uma oportunidade fora do Brasil, quais os conselhos, quais os caminhos procurar para que não acaba não dando errado, né? Tipo, no caso, você for ali para uma oportunidade na Europa, mas ao mesmo tempo já voltar, não ter uma consolidação no seu trabalho. Isso eu queria ouvir de ti. Entendi, Kaique. Quando eu vim, eu era só apenas casado, não tinha filhos, né? Então, foi uma decisão difícil. Eu recusei, não foi só uma vez, não, foi várias vezes de vir para a Rússia. E aí, porque eu estava disputando a Liga Nacional, que é o sonho de todo preparador físico, né? Então, assim, não tem como você abrir mão de uma Liga Nacional, tá numa boa equipe, para ir para um time que era o último colocado, tinha 10 jogos, 10 derrotas, entendeu? E aí, pensando na minha carreira, eu acabei aceitando a decisão, porque e também o dinheiro era muito bom, né? Eu ia ganhar quase 4 vezes mais que eu ganhava no Brasil. E hoje em dia, no Brasil, é muito difícil você viver só do futsal. Eu sei disso, né? É muito difícil. Principalmente, eu vejo os salários, assim, dos que os times oferecem, não os que estão jogando liga, né? Os de estaduais, porque geralmente é onde você vai começar. Dificilmente você vai começar já com um time de liga, sem ter pego nenhum time, né? Muito difícil. É igual um jogador normal de futsal, ele já começa o primeiro time dele de liga. Nunca jogou futsal na vida dele, é difícil. Então você tem que começar lá embaixo. E esteja pronto, é isso que eu sempre falo, as oportunidades vão aparecer, esteja pronto, sempre no meio, estude. Hoje em dia é igual, tem grupo para todo lado, grupo de preparador físico, grupo de treinador, esteja no meio sempre, sempre. Ouve esse, ouve aquele. É claro que às vezes você vai ouvir esse e não vai concordar. Ouviu, assimilou o que você precisa, o que não precisa, deixa lá, não cria atrito, enfim. Cada um acredita naquilo que é melhor para ele, né? E sempre estudando, sempre, estude sempre, sempre, tem que ser estudioso sempre. E, e acredita nos seus sonhos e no seu trabalho, cara. Eu vejo que você faz um baita trabalho, eu acompanho suas histórias, vejo você tá com a escola, o time da cidade, enfim, não importa, faça o seu melhor onde você esteja, as oportunidades vão aparecer. E não desiste, não desiste nunca. É muito difícil estar aqui, só que, por exemplo, eu sou um cara que não fala inglês, cara.
tá? Mas como você está na Rússia? Eu tô porque eu tenho tradutor simultâneo. Hoje eu já me viro, eu não preciso dele. Mas no começo, eu falei, como eu vou para a Rússia? Eu não falo inglês, cara. Aí o cara falou, não, 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 aqui tem tradutor, pode vir, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, mais uma coisa que falava, rapaz, como pode isso? Não, não é possível. Tem que ser eu mesmo, não é possível. E hoje eu vejo as pessoas que nem trabalharam em time de liga e estão despontando para fora do país porque fazem o trabalho dele, acreditam, são boas pessoas e são estudiosos, né? Então são assim, tipo assim, a oportunidade vai aparecer, esteja pronto, velho. Sempre no meio, sempre no meio. Estude o máximo de fisiologia possível, entenda tudo, tudo, tudo que puder, porque vai precisar, pode ter certeza. Não acha isso aí eu não vou estudar não, porque eu não vou contar uma coisa. Aí eu, na aula de hidroginástica na faculdade, eu matava pra caramba a aula de hidroginástica. Primeira, primeira oportunidade, no primeiro ano na faculdade, a mulher falou, Silvio, eu preciso amanhã aqui de um professor de hidroginástica. Eu falava, nossa, mas eu só matava essa aula, meu Deus do céu, eu achava que nunca ia precisar disso. E aí eu nem dormi, li uns 5 livros direto, no outro dia fui dar aula de hidroginástica. E depois eu já trabalhei em futebol de campo também. Então a gente sabe que na recuperação você vai usar na sua hidroginástica lá, você vai usar na sua piscina, no próprio Gazprom eu uso, porque eu tenho as noções básicas, né? Então eu achava que eu não ia usar nunca. Ignorância. Tinha apenas 19 anos. Achava que era só fisiologia, 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 fisiologia. Mas não, não é assim não. Tudo tem sua importância. Boa noite a todos, né? Minha pergunta é relacionada Eu trabalho com adolescentes, né? E a já visto que a pliometria é um dos carros-chefes para trabalhar a força, né? Eu acredito que todos concordam, mas no meu caso, que não tem um recurso, aparato assim para trabalhar com força, em academia também esses treinamentos têm evoluído bastante, né? A musculação tradicional ela tem saído um pouco, né? Isso, Porque Carlinhos. Certeza. hoje a especificidade do treino, né? É bem maior com relação a essas modalidades, futsal, futebol, as modalidades convencionais, né? E aí a minha pergunta é relacionada a se qual a sua versão com relação ao treino de pliometria durante um ciclo de semana. Se eu tenho 4 sessões por semana, você indicaria para me fazer com adolescentes de 15 a 17 anos? Quantas sessões, mais ou menos, de treino, de força? E se é indicado? Ou se o senhor poderia me dar outro norte para me trabalhar a questão de força com eles? Carlinhos, vamos lá. É muito indicado mesmo. Aqui é uma escola russa, é uma escola absurda de pliometria, né? E eu acho, se eu não me engano, eles são os precursores, até o criador, né? Enfim, vamos entrar nesse caso. No Brasil, a gente sofre muito, hoje não muito mais, não muito, mas antigamente sofria muito que você queria fazer os trabalhos de pliometria, porém, a base não tinha a pliometria. Então, como você vai introduzir com um atleta de 25, 26 anos um trabalho pliométrico é muito mais difícil, porque ele já está pronto para o campeonato, enfim, já está pronto para tudo, fisicamente. Claro que dá para você introduzir, mas se você vem desde a base fazendo trabalho pliométrico, avaliando, colocando as cargas, sempre, vamos dizer, intermediário, de 80 a 100, mediano, de 100 a 150 saltos, isso, entendeu? Estou dando um exemplo. Aí você vai procurar nos livros, enfim, aí você vai ter um norte de onde seguir. Mas a pliometria na infância é importantíssimo, na adolescência. E quanto mais o trabalho for bem feito, mais pronto o atleta vai chegar. Se ele de 20 que você tem aí, se um virar atleta, tem um trabalho de base pliométrico, quando ele chegar lá, ele vai sofrer muito menos, né? Ele vai ser um atleta mais vai saber a técnica do salto, vai saber pular, vai ter um ganho de força necessário, a articulação dele vai estar pronta para sofrer a carga necessária. Hoje, no meu time, é muito difícil fazer um trabalho pliométrico. Dos meus 20, dos meus 14, 15 atletas, 5, 6, eles não conseguem fazer o trabalho pliométrico por algum problema dele, tem problema de cartilagem, outro
tem vários problemas, não tá com déficit de força, não consegue saltar, e quando salta fica com muita dor, entendeu? Por quê? Porque não teve uma base, não teve uma escola pliométrica no seu início. Então, se você conseguir, depois até se você quiser me chamar no PV, eu até passo da onde eu estudo pliometria, de quem eu gosto de ouvir bastante, que o cara é muito bom nisso, entendeu? Até indico para você, você vai estudar, você vai pegar os seus alunos, você não vai precisar de nada, só de uma régua, você vai sentar a madeira neles e eles vão ficar tinindo de força, entendeu? É assim que funciona. Demais, viu, professor? É porque Ficou eu alguma dúvida, tenho. Carlinhos? Pode perguntar, cara. Não, show. Eu tive agora no MIT, Norte-Nordeste, eu acredito que vocês já ouviram falar, eu sou aqui do Vi. Ceará. E aí eu tive com o Rafael, com os meninos, e eu sempre perguntei, porque é uma dúvida. Eu joguei por um tempo categoria de base, aqui no Ceará eu joguei mais ou menos cerca de 4 a 5 anos, e aí eu tive 3 LCAs, né? Em ambos os joelhos. Um no direito e 2 no esquerdo. E aí, sempre, eu acredito, pelo que o senhor ressaltou aí, né? Por algum déficit motor, alguma coisa, carga, algum déficit. Eu sempre machucava fazendo treino de força, assim. Na volta, na hora da Treino aterrissagem, pliométrico? pá. Exatamente. E aí, Entendi, quando mas eu vou prescrever alguma coisa, eu já tenho medo demais. Mas é isso mesmo, não, estou mas caminhando. não tem problema. Isso e provavelmente eu não sei como foi sua base, ou às vezes o volume é muito importante. No treino pliométrico, o controle da carga é muito importante. Quando você vai dar trabalho de pliometria, você vai ser periodizado um trabalho totalmente diferente. É um caso à parte. Não tem como você periodizar o treino pliométrico junto com qualquer outro tipo de treino, né? É um trabalho totalmente separado e bem feito. Se você lesionou, alguma coisa de errado foi feito. Você não estava pronto, se você não tinha a técnica suficiente para dar um triplo, para dar um salto na caixa, enfim, né? Provavelmente não estava pronto. Então, por isso que nesse caso a avaliação é importantíssima. Show de Show, bola. agradeço demais, viu? Excelente, Carlinhos. Parabéns pela pergunta. Parabéns também Valeu, aos obrigado. demais que fizeram suas perguntas. Estamos encerrando, né, nossa reunião de hoje. Eu já agradeço o Silvio por ter ficado nesse exato momento da gravação, né, está de madrugada lá na Rússia, mas gentilmente, né, por todo, pela amizade, pelo carinho, pela admiração do trabalho de ambos. O Silvio esteve aqui conosco, né, gentilmente aceitou e é muito louvável, Silvio. Eu quero te agradecer, cara, pela disponibilidade. Você sempre está sempre muito solícito, né? Um corintiano roxo, né? Sempre Muito. acompanha nas redes sociais. É um dos meus defeitos. Eu fico acordado para assistir o Corinthians, se ele joga 3 horas da manhã, não durmo, não. Então já está acostumado essa questão de fuso no Brasil, mas eu quero te Mas agradecer. o convidado passado também era um doente. O Fabiano é doente pelo Inter. A gente brigava muito, muito. Ele foi meu auxiliar no Sul. Rapaz, brigava demais, eu e ele. Meu irmão, assim, a gente chama de irmão, né? Mas ele tem tatuagem do Inter, eu não tenho tatuagem, mas ele é também. Ele vai assistir jogo com a televisão ligada, com o rádio junto. Fala, para com isso aí, Fabiano, você é louco, velho. Aquele lá é doente também, viu? Não, ele realmente tem até uma tatuagem do Internacional, né? Amante do Internacional. Eu sou mais retraído, um flamenguista mais retraído, né? Mas sempre acompanhando futebol, né? Essa paixão aí que é o esporte é muito interessante. E vou abrir, né? Vou começar com o Thiago para fazer as considerações finais, para agradecer nosso convidado aí, né? O Silvão aí, o nosso amigo, nosso querido aí. Show de bola, Silvio. Cara, não tem nem como agradecer, bicho. Só pensar que você tá de madrugada aí. E aí, prontidão, tirando nossas dúvidas aí, cara, é um agradecimento. E com relação ao que você falou aí do estudo, cara, eu sou, assim, fiel ao que você disse. Eu acho que uma coisa sempre vai levando a outra. Eu comecei a estudar preparação física, aí abriu para um treinamento facial, aí comecei a treinar fáscia, aí já estou entrando agora na neurociência, e uma coisa vai puxando a outra. E eu acho que é Vai puxar exatamente isso que você outra. É falou. isso aí. É a Tem que estar preparação pronto, e né, você... Tiagão? Exatamente. E com relação a isso, se precisar do estagiário aí, já estou no rodoviário aqui para pegar o ônibus para a Rússia.
Mas sucesso aí, viu, Silvio? Então, sucesso aí na sua Beleza, valeu, caminhada. Thiago. E mais uma Um vez aí, abraço. obrigado por tudo. Obrigado eu, pô. Sil, eu também queria te agradecer, cara, porque, né, 2h30 da manhã aí na Rússia, então, não é fácil, né? Então, não é todo mundo que faria isso, né? Então, eu quero te agradecer mesmo, por estar tirando algumas dúvidas nossas. E é isso. Não, tranquilo. É que se fosse o Kaique, ele ia fazer a nota do sono lá, minha nota ia ser baixíssima amanhã, né? Eu dormi bem pouco. Mas tá valendo, foi um prazer, pô. Prazer mesmo. Valeu mesmo. Então, agradecer, né? Me desculpar, porque cheguei atrasado, estava com compromisso, né? Mas, de Que isso, antemão, Carlinhos? lisonjeado de participar desse momento, né? O professor Silvio e o Kaique aí que tem proporcionado esse momento para a gente, assim como outros, né? De riqueza, de aprendizagem. Então, assim, feliz por participar, fazer a minha primeira vez aí, beleza? Mas grato demais pela parceria, né? Futsal e vamos para cima, beleza? Forte Ô abraço a Carlinhos, todos, depois me brigadão chama demais. mesmo, viu, no particular aí para eu te mandar Chamo, um chamo estudo sim. de pliometria lá, é bem interessante. Pronto, Eu tenho que procurar ele, mas eu grato, tenho aqui, eu te mando. grato demais, viu, professor? Valeu. Valeu, boa noite a todos, viu? Boa noite, valeu, Carlinhos. Eu quero agora, de uma forma mais direta, né, te agradecer. Obrigado, cara, pelo carinho, pela atenção aí. Eu acredito que esse projeto, cara, ele não tem um viés único, né? A gente poderia só usar o lado tático, né? A gente está muito acostumado, cara, com essa questão de grupos táticos, reuniões táticas, como fazer um 4-0, 2-2. Só que a gente precisa alternar outras valências, como preparação física, como análise de desempenho. A gente vai ter logo logo aqui convidados de análise de desempenho. Então a gente precisa alcançar todas as áreas, porque uma complementa a outra, né? Então acho Sem que dúvida. a praticidade do esporte, ela não só vem pela prática, mas vem também pela teórica, né? Os profissionais estão ali ajudando, como você na preparação física, um fisioterapeuta e etc. Então é muito importante, cara. Desde já eu quero externar meu agradecimento a ti mais uma vez. Obrigado pelo carinho que sempre teve, pela atenção, pela disponibilidade, né? Eu tinha conversado com ele para a gente tentar marcar no sábado à tarde, né? Para justamente a gente ajustar os horários, mas ele de prontidão, uma simplicidade tamanha, nos concedeu esse horário. E quero te agradecer, cara. E eu tenho certeza que será um sucesso também, como as outras estão sendo aos poucos aí, essas reuniões, cara. Muito obrigado e sabe que pode contar sempre comigo. Obrigado. Prazer foi meu, Kaique. O pessoal que participou, agradeço do fundo do coração também. O pessoal, como eu falei, muito atencioso, estudioso, suas perguntas muito bem coerentes. E isso aí eu acho que só vai elevar o futuro do nosso esporte, né? Porque a nova geração que vem forte, hein? Vem estudando bastante, não tem mais espaço para os leigos no futuro, não. E é assim que é bom. Show de bola. Para você que acompanhou mais uma reunião do nosso podcast Futsal Esporte Clube, meu muito obrigado a você. Espero que você goste desse episódio. Nossa próxima reunião será com Marcelo Rodrigues, comentarista do Sport TV dos canais Globo. Será também incrível. E se você está acompanhando o seu primeiro episódio aqui no canal, acompanhe também os outros episódios. No finalzinho do vídeo, vamos ter algumas menções, algumas indicações de vídeo para que você possa estar nos acompanhando, tá bom? Acompanhe nossas redes sociais, está no link da descrição, né? Acompanhe também a rede social do professor Silvio, né? O professor Silvio Cavalheiro, vou botar também na descrição do vídeo. Eu quero muito agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Muito obrigado. Cuide-se bem. Um bom dia, boa tarde, boa noite e até lá.